Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma investigação detalhada. Hoje a gente tem em mãos um documento bastante peculiar do mundo dos negócios. Muito peculiar. E fascinante, né? Sim, fascinante. Estamos falando do famoso Grande Livro Negro da Agora, ou em inglês The Big Black Book of Agora. Exato. E para quem nos ouve ter o contexto completo, a nossa fonte para a imersão de hoje é, na verdade, um compêndio interno. O material vazado, não é? Isso, vazado e depois compartilhado de propósito por essa gigante das publicações independentes, a Agora Inc. É um manual pesado. Muito pesado. Compila as estratégias de redação, o marketing, o gerenciamento, enfim, os segredos de uma organização que movimenta centenas de milhões de dólares. E a nossa missão nesta análise aprofundada é justamente destrinchar isso. Como uma empresa construída sem um plano de negócios formal consegue virar um império global. Operando com ideias marginais e uma cultura totalmente anti-hierárquica. É muito louco. É um caso de estudo excelente. E logo no prefácio, o documento apresenta uma contradição que salta aos olhos. A justificativa deles para revelar os segredos. Perfeito. Uma justificativa muito peculiar para decidir compilar e compartilhar abertamente métodos comerciais que a maioria das corporações trancaria às 7 chaves. Porque a lógica tradicional sempre dita que vantagens competitivas devem ser protegidas. Com aqueles acordos de confidencialidade super rígidos. Com certeza. No entanto, a organização utiliza uma analogia das artes marciais para subverter essa ideia. Especificamente, o foco recai sobre o jiu-jitsu. A história dos mestres. Isso. Os maiores mestres dessa arte suave frequentemente ensinam os golpes mais letais e eficientes abertamente, sem medo de que os oponentes copiem. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Qual é o sentido estratégico de armar a concorrência? Isso soa como um tiro no pé para qualquer pessoa com o mínimo de instinto de sobrevivência no mercado. Parece, né? Mas a estratégia reside na confiança da inovação contínua. Os mestres compartilham os movimentos porque sabem de uma coisa fundamental. Que no momento em que os adversários aprenderem a se defender daquele golpe específico, uma nova técnica ainda mais sofisticada já terá sido desenvolvida no tatame deles. Nossa! Então o sucesso não é tratado como a proteção do que funcionou ontem. Exatamente. O sucesso é a capacidade de descobrir o que funcionará no ano que vem. Quando uma empresa revela o próprio segredo, há uma força motriz gerada internamente. Uma obrigação de continuar inovando. O conforto daquela propriedade intelectual estática simplesmente desaparece. Desaparece por completo. É jogar as próprias cartas na mesa para se obrigar a inventar um jogo novo. E essa mentalidade nos leva à origem da empresa, que foge de qualquer padrão de escola de negócios que a gente conheça. Foge totalmente. Porque imaginemos o roteiro clássico de fundação de uma multinacional. Quase sempre há rodadas intermináveis de investidores. Apresentações infinitas para fundos de capital de risco. Ou um plano de negócios meticuloso, detalhando os próximos 5 anos em planilhas impecáveis. O material mostra que não houve absolutamente nada disso na fundação da Agora. Zero injeção de capital externo. E zero roteiro mestre. O crescimento inicial é descrito nas fontes de uma forma que, parece bastante caótico. O termo caótico costuma assustar executivos tradicionais, mas o documento abraça essa ideia através de um conceito da escola econômica austríaca. A tal da ordem espontânea. Essa mesma, a ordem espontânea. É a ideia de que sistemas complexos e eficientes podem surgir sem um planejamento central. Em vez de um conselho de administração ditando o futuro numa sala fechada. A empresa foi moldada por pura tentativa e erro. A filosofia descrita é a de fritar várias coisas na panela simultaneamente. Uma imagem bem visual, inclusive. Sim, a imensa maioria dessas iniciativas vai queimar, falhar e dar prejuízo. Mas aquilo que sobreviver às forças do mercado, aquilo que demonstrar tração real, recebe os recursos e se torna um negócio. Há uma curiosidade prática nisso. Como essa ordem espontânea funciona no orçamento do dia a dia? Porque, na teoria, parece bonito. Mas o dinheiro precisa vir de algum lugar para pagar as contas enquanto as coisas estão lá queimando na panela. É uma ótima observação. Funciona descentralizando o risco.
Eles atrelavam o investimento estritamente ao retorno imediato. Nos primórdios, o envio era feito por boletins informativos impressos em papel. Pelo correio mesmo. Pelo correio. Cada contato custava cerca de 50 centavos de dólar entre impressão e selo. Um custo altíssimo para fazer testes às cegas. Altíssimo. Então, a ordem espontânea significava que, se uma carta de vendas gerasse mais assinaturas do que o custo do envio, o lucro daquela campanha específica financiava a expansão dela mesma. Ah, entendi. Não havia um orçamento anual fixo definido por um diretor financeiro de terno. De jeito nenhum. Os projetos que funcionavam financiavam a si mesmos organicamente. Enquanto os fracassos... Morriam de inanição financeira rapidamente. Exato, secava a fonte. Mas o que exatamente compõe esse produto que está sendo testado? Claramente não há venda de bens físicos. Não estamos falando de eletrônicos nem de maquinário. O que impulsiona esse modelo todo? O que sustenta a operação é o mercado de ideias. O próprio nome da empresa é uma referência direta às praças públicas da Grécia Antiga. Os espaços de debate e comércio de pensamentos. Isso. Contudo, o diferencial documentado nas fontes não é a venda de ideias consensuais. O foco recai sobre ideias que ainda não entraram na moda. Pensamentos marginais? Pensamentos que desafiam frontalmente o status quo da época. São visões contrárias que carregam um valor imenso para quem deseja se antecipar aos movimentos da economia ou da sociedade. Antes da grande massa descobrir. Sim. E o material apresenta um modelo visual para explicar como precificam essas ideias. Ok, vamos analisar isso. Porque eles abandonam a ideia de uma simples escada de conhecimento. Eles propõem uma matriz, não é? Isso, um gráfico real. Uma matriz com eixos que eles chamam de gráfico da hierarquia do valor. É o conceito básico número 1 do documento. E como funciona essa divisão visual? Para visualizar melhor, imaginemos o eixo horizontal e o eixo vertical. No canto inferior esquerdo, bem na base do gráfico, residem os dados crus e a informação genérica. Aquela informação que encontramos em qualquer lugar. Exato. Um pouco mais acima, temos as notícias. O texto argumenta que empacotar listas do tipo 100 maneiras de fazer algo não gera lucro sustentável. A razão é simples. Informação e notícias formam um oceano vermelho e gratuito hoje em dia. Qualquer portal de internet oferece milhões de palavras por 0 centavos. E se a informação é gratuita, cobrar por ela é um modelo de negócios falido desde o primeiro dia. Totalmente. O valor real, a lucratividade capaz de sustentar um império independente, habita o extremo oposto desse gráfico. O famoso quadrante nordeste. O canto superior direito da matriz. Conforme a complexidade e a singularidade aumentam, os dados e as notícias ficam para trás na base. Entram em cena as análises, as recomendações e, no topo absoluto, a sabedoria. A sabedoria cobrada a peso de ouro. É exclusivamente nesse quadrante nordeste que existe espaço para cobrar preços exorbitantes. Leitores chegam a pagar 500 ou milhares de dólares por um relatório de pouquíssimas páginas. Pagar milhares de dólares por poucas páginas levanta um questionamento inevitável sobre o que justifica esse custo, especialmente quando um jornal de domingo tem muito mais volume de texto e custa moedas. A resposta não está na quantidade. Obviamente não. A resposta está no filtro e no contexto. O objetivo supremo desse modelo é cultivar e publicar o que as fontes chamam de gurus. Analistas e pensadores com uma voz autêntica. E uma visão tão específica que as pessoas pagam para ter o ruído silenciado. Em um mundo afogado em dados irrelevantes, o verdadeiro luxo é acessar alguém que diga o que realmente importa. Alguém que diga que existem 100 formas de investir agora, mas a única que realmente importa diante do cenário atual é esta aqui. O leitor não compra as palavras. O leitor compra a clareza e a posição de autoridade do guru, que assume o risco de dizer o que deve ser feito. E fazendo uma pausa para refletir sobre o impacto prático dessa dinâmica para a nossa audiência. O cenário atual é de absoluta sobrecarga de informações. Mais do que nunca. A relevância profissional e pessoal deixou de estar atrelada a quem tem mais acesso aos dados. Todos os dados do mundo estão disponíveis em qualquer smartphone no bolso de qualquer um. O prêmio do mercado vai para quem desenvolve a capacidade de síntese. O trabalho pesado não é coletar. É amarrar os fios soltos e criar uma narrativa que faça sentido no meio do caos.
É a diferença brutal entre receber um dicionário completo e receber um poema premiado feito com as mesmas palavras. Bela analogia. Essa transição entre informação barata e sabedoria valiosa introduz o segundo conceito básico do manual. Que explica de onde tiram essas ideias malucas, certo? Exatamente. Ajuda a definir de onde vêm as grandes ideias desses gurus. O texto usa a figura estatística da curva de sino. Aquela curva em formato de sino clássica da estatística. O centro dessa curva, a parte mais volumosa e gordinha do gráfico, representa o pensamento convencional. É o território da grande mídia, dos governos e dos analistas de mercado tradicionais. Onde todo mundo concorda com todo mundo. O meio da curva de sino tem a função social de ser reconfortante e seguro. Ele diz que amanhã será igual a hoje, que seguir a manada renderá os habituais 3 a 5% ao ano de retorno. Não há desafios no centro da curva. Se o meio é seguro e previsível, onde reside inovação de verdade? É na exploração desse contraste que o material engata uma marcha diferente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o sucesso fora da curva não se encontra nesse centro confortável. Ele habita as extremidades absolutas do gráfico. As bordas esquisitas. O documento, ecoando o trabalho do analista Nassim Taleb, chama essas bordas de caudas gordas, ou fat tails em inglês. As caudas gordas representam eventos altamente improváveis, coisas que a maioria marginaliza ou considera impossíveis de acontecer. Mas que, quando ocorrem, alteram a ordem mundial. Geram impactos financeiros tectônicos. O manual não apenas teoriza sobre isso, mas traz exemplos práticos de como a empresa apostou todo o peso editorial nessas caudas gordas. E os exemplos são assustadores. Porque, no momento da publicação original, essas ideias pareciam delírios completos. Completos. Durante a década de 80, os principais acadêmicos viam a Guerra Fria como uma constante geopolítica imutável. A União Soviética parecia indestrutível. No entanto, o grupo publicou análises prevendo não apenas a queda do Muro de Berlim, mas o colapso estrutural da União Soviética. Outro caso clássico ocorreu nos anos 90. A história da dieta. Sim, o establishment médico condenava severamente o consumo de gordura. Defendia dietas baseadas apenas em carboidratos. Na contramão disso, publicaram um trabalho do Dr. Robert Atkins, recomendando o consumo de carne e gordura. Na época, a previsão geopolítica foi tratada como ficção de mau gosto, e o Dr. Atkins foi rotulado como um charlatão perigoso. O tempo provou que ambas as posições, originadas nas caudas gordas, estavam corretíssimas. Há uma passagem no livro que ilustra o atrito direto entre essa busca pelas caudas gordas e as instituições que guardam o centro da curva de sino. A empresa tentou expandir as operações para a Inglaterra. E a recepção não foi nada amigável. O resultado inicial foi o confisco de materiais impressos pelo próprio Correio Britânico. O relato da reunião subsequente com os reguladores financeiros do governo inglês é digno de um roteiro de cinema. A tensão dessa reunião demonstra perfeitamente a incompatibilidade de visões. O funcionário do governo britânico, mantendo a postura tradicional de proteção ao investidor comum, exigiu a proibição de um estilo específico. A proibição do uso de hipérbole e medo nas cartas de vendas. A perspectiva regulatória considerava previsões drásticas sobre colapsos sistêmicos como algo irresponsável e alarmista. A linha de defesa da empresa registrada no manual não recuou um único milímetro. Eles não pediram desculpas. A resposta foi estruturada como uma provocação histórica. É fácil imaginar o clima na sala quando a argumentação começou. Como foi exatamente essa defesa baseada nas caudas gordas? Eles propuseram um exercício de imaginação aos reguladores na mesa. Questionaram o seguinte: e se o ano fosse 1938? Às vésperas da Segunda Guerra? Sim, eles perguntaram: e se enviássemos um boletim alertando que a pior guerra da história começaria em breve, que bombas destruiriam partes de Londres, que a Inglaterra ficaria dependente dos americanos e que o continente testemunharia atrocidades inimagináveis? Uma previsão terrível. E completaram: essa publicação seria censurada por utilizar hipérbole e medo.
O silêncio na sala após essa pergunta deve ter sido pesado e ensurdecedor. A razão para o desconforto é que, em 1938, a narrativa oficial e amplamente aceita era a de paz no nosso tempo, prometida pelo primeiro-ministro. A realidade, que na época parecia um alarmismo absurdo de cauda gorda, materializou-se logo em seguida. A autoproclamação deles como uma Liga dos Cavalheiros Extraordinários serve para justificar a missão de explorar essas caudas gordas. Por mais incômodas que sejam para as autoridades de hoje, essa defesa sugere que a verdade revolucionária quase sempre se disfarça de loucura aos olhos do presente. Com certeza. Contudo, há um abismo enorme entre ter razão sobre uma previsão sombria e conseguir convencer as pessoas a abrirem a carteira para ler sobre isso. A venda dessas visões extremas exige um entendimento muito refinado sobre as motivações humanas. Ninguém acorda simplesmente querendo comprar um bilhete para o apocalipse financeiro. O que é fascinante aqui é a fluidez com que o documento sai das teses financeiras complexas para mergulhar no conceito básico número 5, a psicologia humana essencial. O argumento é categórico ao afirmar que o objetivo final de quem consome essas informações marginais não é acumular dinheiro de forma isolada. O dinheiro é só um meio. Qual é o motor emocional secreto? A verdadeira demanda por trás da compra. É a jornada heróica. Existe um desejo profundo de ser o herói da própria história. Trata-se da necessidade de proteger a família quando a crise chegar. De superar a ignorância coletiva da manada. De estar absolutamente certo quando os especialistas engravatados da televisão estiverem tragicamente errados. É uma busca por validação narrativa, não apenas por rentabilidade na conta bancária. E o manual ilustra essa busca por validação resgatando um clássico absoluto da publicidade americana para ensinar como a escrita persuasiva deve funcionar. É a famosa história do anúncio sobre o piano. Um marco na redação publicitária. A chamada do anúncio não falava sobre a qualidade das teclas de marfim ou a afinação perfeita do instrumento. Contava a história de um indivíduo que era alvo de piadas constantes no círculo social. Todos duvidavam da capacidade ali. Uma figura subestimada. Em segredo, houve muito estudo e dedicação. O clímax do anúncio ocorre durante uma festa elegante, quando essa pessoa, subestimada, senta-se ao piano e executa uma peça impecável, transformando as risadas em um silêncio reverente de espanto. A vingança perfeita contra o descrédito. A orientação do livro é que qualquer cópia de vendas moderna deve espelhar essa exata emoção de vitória e superação. A promessa não é um simples conselho financeiro. É o poder de se posicionar ao lado dos 300 espartanos nas Termópilas, resistindo bravamente enquanto a multidão ignorante sucumbe ao redor. É uma analogia absurdamente poderosa, mas que introduz um problema operacional grave na vida real. Qual o problema? Vender a promessa da cauda gorda, apostar constantemente contra o consenso e publicar previsões extremas carregam uma altíssima probabilidade de erro a curto prazo. Sim, eles erram bastante antes de acertar. Operacionalmente, basear o negócio inteiramente no que é improvável parece a receita mais rápida para a falência múltipla de uma organização. Exato. Uma coisa é acertar a queda da União Soviética. Outra é sobreviver aos 89 testes anteriores que deram errado e que queimaram dinheiro. O documento revela alguma estratégia de sobrevivência contra esse nível quase suicida de incerteza? A sobrevivência garantida por um protocolo rigoroso de mitigação de riscos conhecido internamente como a regra de 1. Regra de 1. É um princípio inegociável de testagem. A regra estabelece que, ao tentar inovar ou expandir, apenas uma única variável desconhecida pode ser introduzida de cada vez na equação. Como funciona isso na prática de uma campanha? Por exemplo, se há um boletim sobre investimentos sólidos que gera muito lucro por mala direta, e surge a vontade de criar algo voltado para a especulação arriscada de criptomoedas. A mudança deve ser gradual. O teste do novo tema deve ocorrer obrigatoriamente no canal de venda já dominado. Que seria a velha e conhecida mala direta. E o oposto também seria verdadeiro. Testar o mesmo produto antigo
mas em um novo canal. Perfeitamente, pode-se pegar o antigo boletim de investimentos sólidos, que já é garantido, e tentar vendê-lo em um canal novo, como plataformas de vídeo. Mudar só um elemento. O pecado capital, a infração que destrói empresas segundo o manual, é tentar vender o novo boletim de criptomoedas na nova plataforma de vídeo simultaneamente. Porque vira uma bagunça de variáveis. Se a campanha fracassar, a regra de um foi quebrada e não há aprendizado limpo. O fracasso ocorreu porque o tema das criptomoedas não tem apelo, ou porque a equipe não sabe usar as plataformas de vídeo. Ou pior, a combinação catastrófica dos dois. Inovar nas ideias extremas exige um conservadorismo extremo na execução dos testes de mercado. Cada passo precisa ocorrer sobre uma pedra firme de cada vez, antes de avançar pelas corredeiras da inovação arriscada. Após entender o produto, a psicologia profunda do cliente e essa mitigação de risco cirúrgica, resta uma dúvida sobre a estrutura física e gerencial. Então, o que tudo isso significa na prática, dentro do escritório na segunda-feira de manhã? É uma dinâmica fascinante. Porque uma organização com dezenas de boletins, explorando o caudas gordas totalmente diferentes, inevitavelmente começaria a entrar em contradição editorial sobre o mesmo teto. E entra. O manual detalha que a solução adotada foi abraçar a contradição de peito aberto, através de um sistema de múltiplas personalidades ou franquias descentralizadas. Como operam essas franquias? De forma totalmente independente. Existem divisões como o Oxford Club, que adota um tom conservador ponderado, parecendo uma velha e respeitável instituição britânica. Com um linguajar mais polido. Simultaneamente, no mesmo prédio corporativo, opera a franquia Stansberry, com uma linguagem super agressiva, cética e muitas vezes acusatória em relação às grandes instituições de Wall Street. Uma tirando pedras e a outra servindo chá. Basicamente, não existe um alinhamento corporativo unificado de cima para baixo. Cada franquia tem autonomia total para desenvolver a própria voz e cativar o próprio público. Essa fragmentação maluca não é apenas uma tática de marketing para pegar públicos diferentes, né? De forma alguma, ela reflete a profunda aversão da empresa à burocracia tradicional. O livro traz os relatos do redator Mark Morgan Ford ao integrar a organização e observar o estilo bizarro do fundador, Bill Bonner. Havia uma recusa sistemática em agir como uma corporação normal. O espaço físico não refletia status algum. Não havia aquelas divisórias luxuosas separando executivos de redatores juniores recém-contratados. E é uma anedota que cristaliza perfeitamente essa cultura anti-hierárquica. Durante o expediente normal, surgiu uma emergência desagradável. O banheiro, né? Isso. O banheiro principal do andar estava transbordando. No roteiro habitual de qualquer corporação de respeito, essa informação chegaria a um assistente que acionaria o departamento de manutenção predial, gerando uma ordem de serviço demorada. O relato da empresa, no entanto, descreve uma cena totalmente diferente. A informação chega aos ouvidos do dono da empresa. O próprio Bill Bonner ouve sobre o alagamento. E a resposta imediata não foi delegar para alguém da limpeza. A cena seguinte descreve o milionário fundador caminhando pelos corredores calmamente com um desentupidor em mãos, indo resolver o problema sanitário pessoalmente. Isso levanta uma questão importante sobre a verdadeira natureza da liderança. A imagem de quem assina os cheques da companhia usando um desentupidor destrói instantaneamente qualquer vaidade inútil dentro do escritório. Passa a mensagem clara de que nenhum problema operacional é menor do que o cargo de alguém ali dentro. E lendo o material, dá para perceber que esse desapego ao ego não era apenas para emergências sanitárias e privadas entupidas. Aplicava-se ao núcleo intelectual das discussões também. Havia uma dificuldade real da equipe em extrair respostas diretas do fundador durante as reuniões de pauta. O documento detalha que a abordagem utilizada era essencialmente um método socrático de gestão diária. Respondendo perguntas com outras perguntas. Diante de um redator pedindo diretrizes sobre qual assunto cobrir ou que decisão tomar em uma campanha milionária de marketing, a resposta do fundador era invariavelmente uma devolução direta da batata quente. O que se deve fazer na opinião de quem perguntou? Para profissionais acostumados ao conforto térmico do mundo corporativo tradicional, onde receber ordens funciona como um escudo protetor contra o fracasso, afinal a culpa é sempre de quem mandou fazer,
Essa postura socrática gera um desconforto imenso, chega a dar um suador na equipe. O objetivo era exatamente esse: forçar o desenvolvimento da autonomia na marra. Sem ordens explícitas vindas de cima para servirem de desculpa, a equipe se vê obrigada a pensar criticamente A formular hipóteses sólidas. e defender ideias baseadas exclusivamente no mérito da argumentação, não na autoridade do crachá brilhante. A política de escritório tradicional morre de inanição quando o chefe se recusa a ser o oráculo solucionador de problemas do andar. Fica absolutamente claro que a bajulação não funciona em um ambiente onde as ideias precisam se defender sozinhas no meio da arena, lutando pela sobrevivência. A liderança narrada não exige os holofotes do palco, exige resultados práticos e pensamento crítico aguçado. Se conectarmos isso a um contexto maior, a lição central dessa arquitetura organizacional que parece tão bizarra é o alinhamento total de interesses. Sem o desperdício de energia típico das corporações. A energia que uma corporação convencional queima de forma inútil, com fofocas de corredor, disputas mesquinhas de território entre diretores e apresentações de slides intermináveis para justificar a manutenção de orçamentos inflados. É inteiramente canalizada para fora dos muros da empresa. O foco absoluto recai sobre a criação real do produto e a entrega do valioso quadrante Nordeste para o leitor final. A ordem espontânea funciona no fim das contas justamente porque o mercado é implacável e não o ego frágil de um diretor trancado na sala, dito que tem valor real. Dito que merece receber investimento contínuo para continuar existindo no mês seguinte. Que percurso revelador pelos bastidores de um império atípico. Sintetizando rapidamente as lições valiosas desta nossa imersão de hoje. Foram muitas. Sim, compreendemos que o valor real da propriedade intelectual hoje não está em esconder o que funcionou no passado com unhas e dentes, mas na capacidade de prever o imprevisível através da busca incansável pelas caudas gordas. Observamos também a urgência vital de escapar do mar de informações gratuitas e focar implacavelmente em entregar sabedoria rara no cobiçado quadrante Nordeste. Discutimos a importância psicológica profunda de capacitar o cliente, permitindo que a escrita persuasiva transforme cada leitor no herói da própria jornada contra a multidão conformista. E analisamos a força silenciosa de cultivar uma cultura descentralizada. Uma cultura que utiliza o método socrático e o desapego ao ego para pulverizar a hierarquia e valorizar apenas o mérito implacável das ideias sobreviventes. A riqueza e a densidade de todos esses conceitos fornece a base para uma provocação final, um convite para estender o pensamento muito além das páginas do documento que analisamos. Levando em consideração a tese principal de que os eventos que realmente moldam o futuro e que trazem as maiores recompensas financeiras e sociais residem nas caudas gordas das ideias marginais de hoje. Fica a grande pergunta no ar para quem nos acompanha. Qual seria o conceito extremamente incômodo, atualmente rejeitado por quase todos, ridicularizado pelas academias e sumariamente banido da grande mídia? Algo que a sociedade atual está ignorando cegamente agora mesmo, mas que dentro de uma década será ensinado nas escolas como um fato histórico e absoluto. Identificar e abraçar essa ideia periférica, antes de todo mundo, é indiscutivelmente o desafio monumental que separa o ruído irrelevante da verdadeira sabedoria. Foi uma experiência fantástica desconstruir a mecânica brutal e eficiente desse compêndio e compartilhar essas reflexões de alto nível com a nossa audiência. Agradecemos imensamente o tempo valioso e a atenção dedicada a esta análise. Até a próxima investigação detalhada. Imagina só, Até uma a próxima. empresa super bem-sucedida no auge decide simplesmente publicar um livro com todos os seus segredos. Pois é, parece loucura, mas foi exatamente isso que a editora agora fez com o seu grande livro negro. E a grande questão que fica é, por quê? Qual o sentido disso? Olha, esse livro é basicamente o mapa do tesouro da agora. Pensa num manual que detalha, sabe, ponto por ponto, as táticas, as estratégias que mais funcionam para eles. E eles simplesmente compartilharam tudo isso abertamente com o mundo todo. Então, isso nos leva de volta à pergunta óbvia, né?
Por que uma empresa entregaria as chaves do próprio castelo, assim, de bandeja, para a concorrência? Não parece fazer muito sentido. É totalmente contraintuitivo, um verdadeiro quebra-cabeça. E a resposta para esse quebra-cabeça, olha só que interessante, não é uma simples tática de marketing, é algo bem mais profundo. É uma filosofia, um jeito de pensar que molda toda a cultura da empresa. Logo no prefácio do livro, o Mark Morgan Ford, que foi quem compilou tudo, ele já manda a real, vai direto ao ponto. Ele explica que essa decisão toda não tem nada a ver com truque de marketing. Na verdade, é uma demonstração de autoconfiança. E uma autoconfiança extrema, diga-se de passagem. E é aqui que vem o clique, sabe? Aquele momento em que tudo faz sentido. Ele usa uma analogia que é simplesmente perfeita, a dos melhores mestres de jiu-jitsu. Pensa bem, eles ensinam abertamente seus melhores golpes. Por quê? Porque no exato momento em que o aluno aprende a se defender daquele golpe, o mestre já evoluiu, já está em outro nível, com técnicas novas e ainda mais eficientes. Então, o ponto central é esse. A grande sacada é essa. A vantagem competitiva de verdade não é ficar protegendo o que funcionou no passado. Não. É a capacidade de inovar o tempo todo, de criar o que vai funcionar amanhã. Ao compartilhar os segredos de hoje, eles basicamente se obrigam a estar sempre um passo à frente. Ok, essa filosofia de inovação constante se divide na prática em duas estratégias principais. E a primeira delas tem tudo a ver com o que a Agora realmente vende. É que a Agora não se enxerga como uma vendedora de informação. De jeito nenhum. Eles se posicionam como um mercado de ideias. E faz sentido, né? Porque, hoje em dia, dados brutos, informação pura e simples, isso virou commodity, é barato, tem em todo lugar. A estratégia deles é toda baseada numa hierarquia de valor. Imagina uma pirâmide. Lá na base, a gente tem os dados brutos, soltos. Quando organizamos esses dados, eles viram informação. Se a gente interpreta essa informação, ela se torna uma análise. Mas o ouro mesmo, o produto final que eles vendem, está lá no topo, a sabedoria. E o foco deles é operar exclusivamente lá, no topo dessa pirâmide. Eles não publicam repórteres, publicam o que chamam de gurus. São especialistas que pegam todo aquele ruído do mercado, analisam a informação e entregam o quê? Sabedoria. Uma sabedoria prática que se pode usar. É por esse valor que os clientes pagam. Certo, mas fica a pergunta: de onde eles tiram essas ideias tão valiosas? Isso nos leva direto para o segundo grande segredo deles, o posicionamento estratégico no mercado. Pense no mercado de ideias como se fosse um gráfico de sino. A maioria da mídia, dos veículos de comunicação, fica ali no meio, no centro da curva, cobrindo o que é seguro, o que todo mundo já conhece, o que é confortável. Agora, eles fazem o exato oposto. Eles escolheram de propósito viver nas margens, nas bordas dessa curva. É ali que estão as ideias novas, as que desafiam e que muitas vezes são até consideradas meio estranhas. E a lógica por trás disso é muito poderosa. O centro da curva já foi todo explorado. As ideias que estão ali já foram, digamos, precificadas pelo mercado. Agora, as oportunidades de verdade, as inovações que mudam o jogo, as tendências do futuro, onde elas nascem? Nas margens. Claro, é um território com mais risco, mas o potencial de recompensa é imensamente maior. Bom, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e resumir o método que faz a estratégia da Agora ser tão eficaz. Então, resumindo, o método é assim. Primeiro, inovar sem parar para estar sempre à frente. Segundo, entregar sabedoria e não só informação solta. Terceiro, explorar as margens, porque é lá que nascem as grandes ideias. E por último, o pilar que sustenta tudo isso, a confiança. Os clientes sabem que eles não vão acertar sempre, mas o que exigem é honestidade total e o máximo de esforço. Isso é inegociável. E tudo isso, no fim das contas, nos deixa com uma baita reflexão. A estratégia da Agora é, em essência, desafiar o status quo. E isso levanta uma questão interessante. Que verdade, no nosso mundo profissional ou pessoal, está apenas à espera de ser desafiada? Que oportunidade incrível pode estar escondida ali, nas margens, só esperando para ser descoberta?